No programa Saúde e Você Estética, saiba tudo sobre saúde, prevenção, estética e bem-estar. Uma iniciativa oferecida por AGR Medical, Excelência em Saúde, e Transduson, cuidando da saúde da mulher. Programa Saúde e Você Estética, sua fonte de informação e cuidado. Olá, bem-vindo ao Saúde e Você na tela da Band, aqui em São Paulo, às 7h45 da manhã. Hoje eu vou conversar com ele, que é referência em Mama Makeover, uma referência nacional em cirurgias plásticas associadas. Dr. Marco Polo hoje vai falar sobre a mamoplastia. Não perca o Saúde e Você, que começa agora. Dr. Marco Polo, seja bem-vindo ao Saúde e Você mais uma vez. Duda, muito obrigado pelo convite e muito feliz por estar aqui de novo. Nós estaremos juntos nessa temporada do Saúde e Você Estética, então vocês vão ver muita informação sobre cirurgias plásticas e principalmente sobre Mama Makeover. Doutor, no Mama Makeover é uma técnica que ela é personalizável, né? Então, dentre as técnicas, a mamoplastia é um dos procedimentos mais realizados por mulheres? Sim, é uma das principais queixas das mulheres que querem mudar e optam pelo Mama Makeover. Então a mama é um dos carro-chefes. Então, através dela a gente consegue mudar muito a estética e a aparência daquela mulher que teve a evolução no pós-gestação ou o ganho de peso. Existem tipos de mamoplastia, por exemplo? Existem alguns tipos de mamoplastia em que a gente divide basicamente em três. As mamoplastias de aumento, em que basicamente a gente utiliza prótese de silicone para esse aumento. As mamoplastias de redução, em que a gente vai tirar aquele excesso de volume das mamas, dando um contorno mais bonito, mais definido. E as mastopexias, que são técnicas para suspensão da mama, alterando ou não o tamanho dela. E qual é dessas três aí, qual aqui as mulheres mais optam, que as mais preferem, vamos dizer assim? Hoje é bem difícil, porque antigamente a prótese era campeã, mas cada vez mais as mulheres procuram muito uma mama mais natural, um contorno mais delicado, sem aquele estigma de prótese bem marcada, aquele efeito de bolinha. Mas tanto com prótese ou sem prótese, a mamoplastia de aumento ou mastopexia são as mais procuradas. Agora, por exemplo, as mulheres, eu tenho percebido que muitas têm até tirado a prótese, né? Justamente por buscarem esse efeito natural. É possível com a mamoplastia ter um resultado de uma mama bonitinha, em pezinha, com aquele efeito prótese de ficar com a mama bem durinha, bem lá em cima, que é o que as mulheres querem, né? Apesar de natural, aquela mama sustentada, vamos dizer assim. O segredo de tudo é a pele. Então, quando a gente tira aquele excesso de pele e faz um contorno mais arredondado para a mama, deixando ela mais densa, mais firme, a gente consegue sim alguns resultados, seja parecido com prótese ou um resultado mais natural. Tudo vai depender do desejo individual de cada uma, se quer um resultado mais artificial da prótese ou um resultado mais natural de uma mama sem prótese. Como que você alinha as expectativas, por exemplo, do que a paciente quer com o resultado que você pode entregar? Isso é feito antes da cirurgia, né? Uma conversa em que a gente tem numa pré-consulta, em que a gente vai entender o que ela quer, o que ela procura, e na consulta em si a gente tem um tempo de mais ou menos 1 hora e meia conversando e explicando as vantagens e desvantagens da decisão dela e realmente se aquela decisão é o ideal para ela. Quando o senhor fala em excesso de pele, eu vi alguns casos de mamoplastia que é retirada a pele do abdômen superior. É uma técnica comum? Essa é uma técnica para o abdômen. Então, quando a gente tem aquele excesso de pele na região superior do abdômen, ou seja, acima do umbigo, a gente consegue, pela cicatriz da mamoplastia, fazer a abdominoplastia reversa. Já seria um Mama Makeover? Faz parte das técnicas do Mama Makeover. Agora, as mulheres que normalmente buscam o Mama Makeover, né, pelo próprio nome, a gente sabe que são mulheres que já tiveram seus filhos e que pretendem aí trazer de volta uma estrutura corporal como antes da gravidez. Então, a minha pergunta é o seguinte: a mulher tem a fase da gravidez, depois a criança nasce, aí tem aquela fase da amamentação, de curtir o bebê, e eu falo que é muito importante a mulher respeitar esse momento. Mas a mulher que deseja fazer um Mama Makeover, quanto tempo após dar à luz, após essa fase, ela pode fazer um Mama Makeover? Essa é uma pergunta muito frequente e muito importante. Então, as decisões de cirurgia, de transformação corporal e do Mama Makeover em si, a gente orienta que é em torno de 4 a 6 meses após a última amamentação e, caso não realize a amamentação, de 4 a 6 meses após a gestação. Então, esse período é muito importante, que o corpo está passando por transformações hormonais, em que, se a gente fizer essa cirurgia antes desse tempo, a gente corre alguns riscos de complicações e de não atingir o resultado que a gente quer. Então, esse período pós
4 ou 6 meses é o ideal, individualmente falando, para a gente conseguir um resultado excelente. Quais são os riscos da mamoplastia? E vamos falar um pouco da cicatrização também, né? Tem mulheres que têm queloide. Como que é esse processo para ter um resultado esperado? Como toda cirurgia, existe um risco inerente ao procedimento cirúrgico. Então, a mamoplastia não é diferente de outros procedimentos. Então, esse preparo no pré-operatório vai evitar as complicações mais comuns. Então, como embolia, como trombose, como infecções. Mas a mamoplastia em si tem as suas características. Então, o que a gente fica muito atento é com a simetria, pensando em mamas muito parecidas, em que a gente não deixe diferença entre elas. As cicatrizes com perfeição, delicadas, irregulares. Então, um contorno harmônico em que a gente vai conseguir dar uma mama mais arredondada, uma mama com contorno de polo inferior e polo superior mais bonito. Então, esses cuidados, especificamente na mamoplastia, é principalmente com a simetria e com a qualidade das cicatrizes. Agora, eu tenho uma pergunta. Mesmo tendo feito a minha cirurgia 2 anos atrás, às vezes eu durmo com um sutiã cirúrgico. Dá uma sensação de segurança, de você falar assim, vai durar mais tempo, né? As mamas daquele jeito. Existe alguma indicação, alguma coisa que a mulher possa fazer para durar a mamoplastia por mais tempo possível? Por exemplo, a técnica de usar o sutiã. É muito importante. A sustentação da mama se dá através da pele. Então, com o efeito gravitacional, essa pele é forçada diariamente. Então, quando você usa um sutiã, você consegue distribuir esse peso da gravidade que seria só para a pele para o sutiã. Mas também é importante os cuidados habituais de hábitos saudáveis, como uma alimentação saudável, uma alimentação anti-inflamatória, evitar tabagismo, evitar ganho de peso. Então, tudo isso é um conjunto de ações em que a gente vai prolongar esse resultado. Então, tomando isso de uma maneira correta, a gente vai ter um resultado que vai durar muitos e muitos anos. Bom, a gente tem mais pergunta. Falando em cirurgia plástica, todo mundo quer saber tudo. Mas agora eu vou para aquele rápido intervalo e eu já volto. Seu futuro merece mais. Odonto é na Facop. Somos 4 no Conceito MEC. Aqui você aprende na prática. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site www.facop.edu.br. Conheça uma linha desenvolvida com o objetivo de elevar o padrão de cuidado com a pele com um foco em resultado. HA Nano, hidratação da pele. HA Firme Cocktail, tratamentos de flacidez. HB Complex, tratamento e gerenciamento de melasma e hipercromias da pele. H Bio Revitalizing, hidratação e reposição de água. H Antiox, gerenciamento e recuperação do envelhecimento. AGR Medical, excelência em saúde. Estamos de volta falando daquele tema que vocês adoram, cirurgias plásticas. Dr. Marco Polo, referência nacional no Mummy Makeover, vai falar mais sobre a mamoplastia, que é um dos procedimentos realizados durante a técnica do Mummy Makeover. Um exemplo, uma mulher que nunca fez nenhum tipo de cirurgia, ela não conhece a cicatrização dela. E feito a cirurgia, de repente ela desenvolve a queloide, é uma paciente que tem queloide. Existe algum tratamento, alguma forma de corrigir isso para que ela não fique com a frustração de estar com aquele seio lindo, mas com vários queloides? Essa é uma alteração que pode acontecer em qualquer tipo de cirurgia. Então, a gente não tem como prever que um determinado corte vai evoluir de uma maneira satisfatória ou não. Claro que existem fatores individuais em que a gente percebe que cada paciente tem uma tendência. Mas, de forma geral, a gente não vê essa tendência e a gente tem que utilizar prevenção. Então, a prevenção numa técnica adequada, fios adequados, materiais adequados durante o fechamento de uma cirurgia, técnicas da cirurgia plástica que a gente fecha um ponto de uma maneira mais delicada, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma redução significativa do risco de queloide. Claro que existe o fator individual, cor de pele, idade, o sexo de cada paciente, então tudo isso vai determinar se a gente tem mais ou menos risco da cirurgia, de ter o queloide. É claro que se depois que desenvolver o queloide, eu falo para minhas pacientes que não se preocupe, porque a gente consegue sim resolver esse problema. Sério? Através de tratamentos. Olha que informação importante. Eu estou falando isso porque muitas pessoas têm medo de operar porque tiveram queloides em alguns casos e aí pensa que na mama vai ficar com queloide. Então conta pra gente esse segredo aí. Existem alguns tratamentos em que para aquelas pessoas que têm uma tendência a ter queloide, durante a cirurgia, a gente pode aplicar algum tipo de corticoide ou fazer técnicas de radioterapia, de beta-terapia sobre a cicatriz no pós-operatório. Então, tudo isso a gente consegue reduzir e muito a chance de queloide. Naquelas pacientes que a gente não conhece, que a gente não sabe o risco e que a gente observa depois de um certo tempo o aparecimento desse queloide,
A gente no consultório mesmo pode utilizar alguns tipos de cremes, alguns tipos de corticoides para reduzir esse queloide ou até mesmo em algumas situações, em situações mais resistentes, retirar essa cicatriz e devolver uma cicatriz de melhor qualidade. Bom, falando em preparação, né? A gente teve uma pergunta de uma telespectadora que eu achei muito válida, que é o seguinte: uma mulher que acabou de dar à luz, ela tem aquele período mínimo aí de 6 meses para fazer a cirurgia. Mas uma mulher que passou desse período, né, e de repente, porque é tanta coisa, tanta mudança, né, para criar os filhos, trabalhar, as mulheres hoje trabalham, cuidam dos filhos, fazem 1000 atividades. E aí, tardiamente, depois de 2 ou 3, 4 anos, ela fala: agora eu vou cuidar de mim. Existe uma diferença de resultado na cirurgia para aquela que logo após 6 meses já fez a cirurgia de mama makeover para aquela que demorou 3, 4 anos? O que vai diferenciar na qualidade de resultado é como essa paciente vai procurar e vai estar pronta para o procedimento. Então, o controle do peso, seguir as orientações de pré-operatório. Então, uma paciente bem preparada é aquela paciente que tem os hábitos saudáveis, que segue uma rotina saudável, que não fuma, que está controlando o peso, que se alimenta bem. Então, tudo isso vai ser independente do tempo em que ela teve o filho. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 10 anos depois da gestação, a gente consegue sim dar um resultado excelente, mas essa paciente tem que entrar na cirurgia de uma maneira adequada. Então, o que eu falo é, o que é importante é que eu não consigo te dar o mesmo resultado, por exemplo, a Duda, eu não consigo te dar o mesmo resultado com você com hábitos saudáveis e a Duda com hábitos que não são saudáveis. Então, a gente sabe que sendo a mesma pessoa, a gente vai ter resultados diferentes. Quando a gente fala da mamoplastia, a gente está falando de mulheres que tiveram filhos. Mas acontece da mulher, ou porque programou ou não, engravidar novamente. Qual a interferência da amamentação após uma mamoplastia? Eu explico bastante isso no consultório, porque depois de uma cirurgia de mamoplastia, a gente pode ter algumas modificações da estrutura mamária que vai produzir o leite. Então é importante falar que após essa cirurgia e durante uma gestação, essa paciente procure a sua ginecologista e siga as orientações de acompanhamento de uma mama operada. Então pode acontecer 3 coisas, ela pode amamentar normalmente, não conseguir amamentar ou parcialmente. Então, o importante é que durante o período gestacional, ela observe a mama, veja a evolução dessa mama e vai saber sim se vai conseguir ou não amamentar. Fica aqui comigo, nós vamos para um rápido intervalo, eu já volto, eu tenho uma pergunta muito importante para você que sonha em fazer cirurgia plástica. Na Transduson, cuidamos da sua saúde com carinho e excelência. Oferecemos uma ampla gama de exames essenciais, incluindo exames cardiológicos como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, mapa, Holter e muito mais. Nossas unidades possuem localizações estratégicas, infraestrutura moderna e um ambiente acolhedor, garantindo total privacidade e conforto para você. Faça o seu check-up anual com a Transduson, sua parceira em saúde há 30 anos. Doutor, uma pergunta-chave para a gente encerrar o programa é: qual é a dica que você, como especialista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, referência nacional em mama makeover, dá para as mulheres que querem realizar o sonho, mas que como elas devem prezar pela segurança na hora de fazer a cirurgia? Eu falo que são 2 dicas importantes. Primeiro, procure um profissional habilitado, tenha referências desse profissional, saiba o trabalho dele, saiba como ele te acompanhará no pós-operatório e durante a cirurgia. E entenda também muito, procure através dele entender muito sobre o seu procedimento. E associado a isso, se prepare fisicamente, se prepare em relação à sua saúde, para que com esse profissional que você escolheu, você tenha as condições ideais para que ele possa te dar um resultado que você deseja. Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, dando uma aula aqui sobre cirurgia plástica, mostrando de uma forma muito didática para vocês como você pode fazer a cirurgia, realizar seu sonho de uma forma segura e ter os resultados que você espera. Não se esqueça que saúde vem sempre em primeiro lugar. Então, como o Dr. Marco disse, a condição de saúde é muito importante. Então, cuide-se, faça exercícios físicos, porque cuidar do bem-estar hoje é um sinônimo de prevenção. Não saia daí, fique ligadinho também no nosso canal do YouTube Saúde Você, Programa Saúde Você com Duda Rodrigues, no nosso Instagram, @Programa Saúde Você. Quer conhecer o Dr. Marco Polo, tirar dúvidas, ter mais informações? Entra no Instagram também da Clínica Rios.sp e Dr. Marco Polo. É o seguinte, quer acompanhar também e fazer perguntas? Deixa lá na nossa caixinha que a gente vai responder aqui no programa. Até o próximo sábado às 7h45 da manhã. Te espero.